Convido para abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, Epístola, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, vamos ler do versículo 29 ao versículo 24. Diz-nos assim a palavra de Deus: Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Que o Senhor nos conceda esse tempo que vamos passar a considerar e que o Senhor nos dê a sabedoria e a compreensão para a edificação das nossas vidas. Nós temos nesta epístola, uma epístola pequena, porém com seu conteúdo muito importante. Tiago, ele descreve no início dessa epístola que ele está escrevendo às 12 tribos. Ele diz que ele está escrevendo às tribos que estão dispersas fora da sua pátria. Ele começa essa epístola colocando diante do Senhor Jesus Cristo, e cremos que esta epístola se trata do próprio irmão do Senhor, aquele que outrora não cria no Senhor, mas depois vemos na sequência de algumas passagens da palavra de Deus, em que ele tornou-se coluna ali na igreja em Jerusalém. E ele diz no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Observe que ele coloca o Senhor Jesus Cristo coigual ao Pai. Porque, como disse o Senhor Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. E ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele é servo de um só Senhor. Ele está considerando que ele é um servo de Deus. Sendo servo de Deus, ele também é servo do Senhor Jesus Cristo. E ele expressa as 12 tribos dispersas naquele período da perseguição que houve na igreja em Jerusalém. E esses que se converteram, saíram fora da sua pátria, deixando seus bens, deixando, quem sabe, parte dos seus familiares, levando consigo apenas a sua família, ali entre esposa e filhos, possivelmente. E agora ele se encontrava no lugar sendo perseguido. Ele se encontrava no lugar, talvez, no meio dos seus patrícios, que não eram convertidos ao Senhor, que ali o assolavam e perseguiam. E como nós vimos nesta manhã, que a perseguição, a vida dos cristãos é uma constância. Em um certo lugar de uma maneira, em outro lugar de outra. Até hoje é uma marca que o Senhor disse, no mundo tereis aflição. Nós vemos que quando olhamos para as cartas paulinas, os primeiros capítulos, nós podemos ver, começando pela saudação, ele se dirige depois a alguns capítulos ali no estudo doutrinário. Depois é que começa a parte prática. Tiago, ele já começa no versículo 2, chamando a parte prática para esses irmãos que estavam vivendo em uma situação em circunstância especial. Ele começa dizendo, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação,
da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja aí o versículo 4, quando ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro e em nada deficiente. Ele mostra aqui não apenas uma provação, mas ele diz: ao passardes por várias provações. E meus irmãos, na vida cristã, nós estamos a aguardar também, a qualquer momento, a aprovação nas nossas vidas. Quantos dos irmãos têm passado por provações? Mas nos diz na palavra de Deus que o conforto vem do Senhor, para que também, ao passarmos pelas provações, nós possamos também contribuir com a experiência que temos na vida de outros. É proveniente de Deus para o fortalecimento da nossa fé, como também a benefício de outros. Quando nós estamos a buscar aquelas pessoas entre o seio da igreja, outros irmãos na família de Deus, e que deparamos com as experiências que eles estão passando, que já é experimentado por nós. E ali nós podemos também ajudá-lo com as nossas experiências. Todo sentido. Não reclamamos ou desprezamos quando passamos por provação. Veja o que ele está dizendo: meus irmãos, tende por motivo de tristeza? Não, tendo por motivo de alegria, ao passardes por várias provações. Seguindo, ele mostra também no versículo 5, se não tendes sabedoria. Aqui ele está conduzindo ao estado que a pessoa está passando nestas provações, para que não venha sair de um contexto da vontade de Deus. Ele diz: se precisa de sabedoria, pede a Deus, que Ele dá liberalmente a todos. Ele não lança em rosto. Ele não despreza quando aqueles estão a buscar a sabedoria do Senhor para momentos especiais como este. Então, se nós estamos passando por provações e dificuldades, como era este povo fora da sua pátria, eles tinham mais era que recorrer ao trono da graça. Eles não tinham naqueles dias a palavra de Deus em mãos, possivelmente, e nós hoje temos. Eles não tinham aqueles irmãos como eram os apóstolos, que era a coluna ali que não foi disperso. Eles tinham os irmãos possivelmente muitos novos convertidos, mas eles tinham a fé no Senhor. Eles tinham a compreensão daquilo que eles haviam recebido, pelo qual, ouvindo a palavra de Deus, fortaleciam as suas vidas, para que em nada eles pudessem desfalecer o seu ânimo. Agora ele chega nesta parte prática também. A partir do versículo 19 ele diz: sabei estas coisas, meus irmãos, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aqui nós podemos, nesta passagem, compreender sobre a evidência da fé. Nós evidenciamos de fato a nossa fé com a maneira com que nós portamos, como nós conduzimos o nosso viver, para que com o Senhor e vivendo no Senhor estejamos prontos a esperar do Senhor e não tomarmos as nossas próprias atitudes. Observamos que a fé não está presente sem a transformação da vida. Tiago, ele trata isto também. Mostra a tua fé pelas tuas obras. Não que ele está contradizendo o que Paulo disse, que não é pelas obras que somos salvos. Ele está dizendo que Deus, somente Deus, como disse o Senhor Jesus, vendo a sua fé, o Senhor conhece a fé, mas nós não conhecemos até que vemos da maneira prática. Então é necessário que demonstremos com o nosso viver, de fato, se estamos vivendo por fé. Nós podemos dizer que temos fé, mas a fé, ela tem elementos que podemos confirmar esta fé, que é de fato o conhecimento. Ninguém tem fé se não tiver conhecimento das causas. Precisamos também ter convicções. A fé, ela não prevalece, ela não existe se nós não tivermos convicção. E esta fé, ela nos leva também à prática. Esses três elementos, se eles não estiverem em nós, deixamos de poder dizer que vivemos pela fé.
E aqui nós observamos que ele está tratando porque a transformação da vida é de fato que exemplifica uma vida que está vivendo por fé. Tiago, ele descreve essas tribos e cremos que ele está falando para os seus irmãos. Ele não está se referindo na totalidade das tribos de Israel. Ele está se referindo a todos os convertidos que são participantes das tribos de Israel, as 12 tribos. Isso que eu entendo que ele está falando. Possivelmente, ele está falando também, não somente a judeus, mas ele pode estar falando também a gentios convertidos, que estiveram em Jerusalém e que, possivelmente, prosélitos, que se converteram ao judaísmo e depois se converteram ao Senhor. E no meio dessa perseguição, eles também foram dispersos por causa do nome do Senhor. Nós não sabemos, entendemos que ele está falando aqui para os crentes no Senhor Jesus Cristo, embora de todas as tribos e possivelmente até mesmo gentios. Se ele se dirige aos seus irmãos, ele traz a seguinte expressão nesse texto que nós lemos, logo no versículo 19, ele diz: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Observamos o tratamento nesta carta de Tiago a esses irmãos que era carente da atenção, de que eles estivessem sendo vistos por aqueles que ficaram em Jerusalém. Observamos que ele diz também no versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passarem por provação. Ele fala também no capítulo 5, o versículo 7, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. As várias provações na sua vida. Até quando essas provações? Até a vinda do Senhor. Para aqueles que, como eles estavam aguardando a vinda do Senhor, possivelmente eles sabiam que alguém estaria descendo ao túmulo. Então, quando chegando ao túmulo, essas provações cessariam, porque a partir daí eles estariam entrando no gozo do Senhor. As provações, meus irmãos, é para o tempo presente. Quando nós passarmos por essas provações e que o Senhor nos chamar, se Ele vir para nos levar de uma só vez, cessa para todos. Mas se nós formos sendo levados antes da vinda do Senhor, elas cessarão. Até quando as provações? Pode estar certo, essas provações na vida do cristão, ela pode vir até quando você estiver descendo ao túmulo. Mas uma coisa é, pós-túmulo, o gozo da glória eterna. Isso é a alegria que nos traz, em sabermos que servimos ao Senhor como ouvimos nesta manhã. Não olhando para si, mas olhando para o Senhor, porque é dele e nele, para ele nós vivemos. Ele diz também, exortando, no capítulo 2, o versículo 1, para que ele exorta para ter e reter o ensino do Senhor. Porque o Senhor, quando falando sobre a acepção de pessoas, chamando a atenção desses irmãos para que eles não fizessem acepção de pessoas, porque o Senhor Jesus Cristo demonstrou na prática. O Senhor não olhou para as classes de pessoas, mas o Senhor olhou para a fé das pessoas. Não importava se era uma mulher cananeia, não importava se era uma judia, não importava se ela era gentia, ou se ela era judia ou judeu. O Senhor olhava para a fé daqueles que ele observava. Possivelmente, ele escrevendo a esses irmãos, quando se referia, no capítulo 2, do versículo 21, ele se refere a pai Abraão, quando olhando a essas tribos de Israel. Mas nós podemos entender também que Paulo, em Gálatas capítulo 3, o versículo 29, ele diz, se sois de Cristo, sois também descendente de Abraão. Por isso que eu me referi a essas tribos, possivelmente houvesse pessoas descrentes, pessoas gentias, que ele estava incluindo como se ele estivesse direcionando apenas a essas tribos. Mas ele estava se referindo aos descendentes de Abraão em Cristo,
como o cumprimento daquilo que o Senhor disse a Abraão em promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora observamos, por que a fé não está presente sem a transformação da vida? Por que nós podemos expressar que uma pessoa demonstra de fato a sua fé pela sua vida? Porque é natural, o Senhor, ele disse, pelo fruto se conhece a árvore. Nós não podemos julgar as pessoas, mas pelas suas atitudes nós podemos tirar as conclusões. Hebreus nos diz no capítulo 10, o versículo 9, ele diz: o meu justo viverá por fé. O meu justo, ele quer dizer aos justificados. Viverá, ele está falando de parte prática, por fé. É o meio que nos leva a praticar aquilo que nós temos recebido da palavra de Deus e que compreendemos que é a vontade do Senhor. Meus irmãos, nós não vamos encontrar na palavra de Deus todas as palavras que nós precisamos para descrever o momento exato das coisas que nós estamos passando. Mas na medida que nós vamos ouvindo a palavra, aprendendo dela, nós vamos compreendendo pelo Espírito as coisas que nós devemos tomá-la como sendo por certo a vontade de Deus. Tem certas palavras que você pode estar expressando para alguém que você não vai achar na palavra de Deus. Mas nós podemos, entre linhas, compreender em outras passagens aquilo que está nos ensinando. E até mesmo nos diz a palavra de Deus que o Espírito Santo é Ele que nos ensina, é Ele que nos faz lembrar, é Ele que nos dá o discernimento. Então, quando nós observamos no versículo 19, ele diz: sabei estas coisas. Meus irmãos, sabei estas coisas. Tome conhecimento, procure compreender. Tenha a buscar, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 12 aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este século, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está chamando a buscar o conhecimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui ele diz: sabei, tomai conhecimento, considerando o abandono da nossa vida passada, considerando o abandono dos velhos costumes, para evidenciar uma vida nova. Ao tomarmos conhecimento da palavra de Deus, é natural que esse conhecimento nos leve também a nos desprendermos daquilo que outrora eram nossos hábitos. Lendo nesta manhã, em Hebreus, o irmão leu o versículo: não deixai de reunir, de congregar, como é costume de alguns. Costumes. Quantas coisas acompanhou na nossa vida os hábitos e costumes que muitas vezes nós precisamos deixar. Posteriormente, quando nós cremos no Senhor Jesus, nem tudo sabemos de uma vez, mas nós vamos aprendendo a lidar, como separar essas coisas que estão em nós e aplicar aquilo que recebemos do Senhor para podermos melhor servir ao Senhor. Tomai conhecimento, sabei estas coisas. Então é necessário, na vida do cristão, só pode haver crescimento havendo conhecimento. Não pode haver crescimento na nossa vida se nós não buscarmos o conhecimento. E só pode haver conhecimento com a prática. Deus, Ele nos mostra, o Senhor nos mostra na sua palavra, que é necessário o conhecimento para podermos exercermos a prática. Mas o Senhor, Ele não procura encher-nos de conhecimento, mas Ele procura transformar as nossas vidas. E à medida que nós vamos transformando as nossas vidas, nós vamos adquirindo mais conhecimento. Não há alguém sábio com tanta eloquência, se não buscar a vivenciar aquilo que ele está recebendo da palavra de Deus. E agora nós observamos, por exemplo, no versículo 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte. Por isso nós precisamos atentar
para o conhecimento e exercendo a prática. Todo homem, e ele chama nesse versículo, atenção, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E é uma das coisas que toca no meu ponto fraco, é dar atenção para ouvir. Eu sou um tagalera que quando começo a falar é preciso eu me tocar ou alguém tocar em mim. Quando eu começo a falar, meus irmãos, eu parece que não chegou ainda a vírgula nem o ponto. Eu vou além. E eu preciso me policiar. Mas uma coisa interessante, nós precisamos ser pronto para ouvir. Porque a maneira com a qual nós obtemos o conhecimento é quando nós estamos prontos para ouvir. Seja para ouvir a palavra de Deus, seja para ouvir o irmão, seja para atentar para a palavra de Deus. Eu tenho que colocar que esse conhecimento, ele vem de fora para mim. Não é de mim para fora. E isto nos chama a atenção para que a mim tem chamado. Eu preciso aprender mais a ouvir. Aqueles que mais ouvem são os que mais aprendem. Precisamos estar pronto para ouvir, tardio para falar. Por quê? Esse é o outro mal que nós praticamos. Nos diz em Provérbios 10 e 19, no muito falar não falta transgressão. Eu lembro quando muito jovem, na vida espiritual, eu me envolvia tanto com os irmãos, os anciões, queria estar onde eles estavam, se eles iam fazer uma visita, eu queria estar junto, eles tinham uma reunião no passado administrativa, eu queria participar, e eles tentavam me tirar da reunião, mas eu falei, a igreja está reunida e eu quero estar presente. E o irmão, se achando sozinho, me convidou para conversar com uma irmã. E nesta conversa era um assunto sigiloso. E eu já fui logo dando o meu parecer. E quando eu ouvi as primeiras palavras do irmão, foi totalmente o contrário do meu pensamento. E aquele momento me fez baixar a cabeça e ficar envergonhado da minha atitude. E é isso que às vezes a gente no muito falar, não falta transgressão, diz nesta passagem. O tardio no falar depende da prontidão de ouvir. Para mim ser tardio no falar, eu preciso estar disposto a ouvir. Porque se eu não estou disposto a ouvir, eu caio nesta contradição. Eu vou falar o inconveniente. Por isso ele chama a atenção. Tardio pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa é uma parte também quando a velha natureza ainda nos aflige. Meus irmãos, não é pecado irar-se. A palavra de Deus diz, tardio para se irar. Agora, de onde provém essa ira? Porque eu não gostei do meu irmão? Porque eu ouvi aquilo que eu não gostaria de ouvir? Ou essa ira é porque alguém difamou o meu Senhor? Então, mesmo assim, ele chama a atenção para que seja tardio em irar. Não esteja pronto logo em seguida se irar. Mas ele diz, para que tenhais cuidado, para que nesta ira não pequeis. Seja tardio para irar. Procurar ser conduzido pela justiça de Deus. Em Efésios 4, 26 e 27 nos diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se porventura acontecer que nós viemos a passar algum momento e irar-se, não deixe o sol se pôr ainda com aquela ira. Isso que eu entendo que está falando da palavra de Deus. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se esta ira te aconteceu nesse dia, antes do anoitecer, procura resolver o seu problema. Se for alguém que não queira te ouvir por difamação ao Senhor, e aquilo te eleva a ficar enfurecido, se coloque diante de Deus para que aquilo seja afastado de você. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós permanecemos irados, nós procuramos justiça própria. E quando nós procuramos a justiça própria, nós deixamos de ser conduzidos pela justiça de Deus. Então é importante, porque ele nesse mesmo texto, ele chama a atenção para que não deis lugar ao diabo.
quando eu deixo essa ira continuar no meu viver, ela aflora, e aí eu ajo, eu tomo a minha atitude, porque o Senhor diz em Hebreus 10:30, a mim pertence a vingança. Se tiver que vingar-se, deixe o Senhor vingar, porque Ele tem zelo de tudo. Ele não deixa que nós tomamos as nossas próprias atitudes, uma vez que nós somos orientados pelo Senhor para apenas chegar à ira, mas não ao pecado. E deixar que o Senhor conduza a resolução daquilo que está nos afligindo. Como disse, se for uma pessoa que não nos queira ouvir, vai ao trono do Senhor. E Ele faz com que esta ira se afaste de nós. A ira do homem não produz a justiça de Deus, porque ele fere os direitos de Deus, ele fere o caráter de Deus. Quando nós deixamos essa ira se transvasar, evasar nas nossas atitudes, por isso que nos mostra no versículo 20, não produz a justiça de Deus. E como ouvir mais, como falar menos, e não irá. Nós vemos também no versículo 21, ele diz, despojando-vos, rejeitando, me livrando da impureza e de acúmulo de maldade. Observe que nesta passagem, ele diz que nós também, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Nós estamos sujeitos a reter certas coisas na nossa vida que fica armazenado. Quantas coisas, meus irmãos, eu luto no meu travesseiro para dispersar da minha mente. Quantas vezes eu tento cantar o hino, eu leio a palavra de Deus, eu oro ao Senhor, e aquilo prevalece ainda na minha mente. E são coisas que prejudicam a mim. São coisas passadas que não são agradáveis ao cristão. Até mesmo da minha vida, antes de conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Elas me afligem. Então, ele diz para que nós despojamos qualquer coisa, dispersar, tirar, limpar desse acúmulo de maldade para ser preenchido com coisas da justiça de Deus. Nós temos ainda conosco a velha natureza. Deus não nos tirou a velha natureza, mas ela está amortecida e nós não podemos reavivá-la para que ela tome esta posição em nossa vida. Nós precisamos sufocá-la para que ela esteja sem o domínio da nossa vida, porque ela aflorando, ela leva-nos de fato a buscar tudo aquilo que, ainda que não esteja acumulado, nós começamos a acumular de novo em nossa vida. E isso prejudica a nossa concentração nas coisas espirituais, nas coisas do Senhor. Acolhei, recebei a palavra, o qual é poderosa para salvar. Diz-nos o versículo 21 também. Veja, meus irmãos, quando fala essa expressão salvar, não está se referindo apenas às pessoas que ainda não creram no Senhor. Salvar-nos. O cristão está sempre em livramento. E é pela palavra de Deus que vem o livramento. Para salvar-nos. Salvar de quê? Dos desejos pecaminosos. Dos desejos que muitas vezes nós, ainda que não desejando, mas quando vemos, ele é atraído por essa porta que é a visão. Ele é atraído pela outra porta que é a audição. Às vezes você está num ambiente, num ônibus, e você ouve alguma coisa e você vai recebendo aquela informação e você não pode interromper aquilo que alguém está falando, você não sabe quem é a pessoa. Quando é seu irmão que ele quer falar alguma coisa que você vê que aquilo não vai ser edificante, você pode barrar e dizer, não quero ouvir. Eu ouvi dizer, alguém me falou, mas eu não lembro se é verdade, que o Felipe, então, ele, quando a próxima vez que eu encontrar o Felipe, como é que eu vou olhar para o Felipe? Com aquilo que eu ouvi. Mas se ele diz, tem um irmão que estava no acampamento, que eu ouvi alguma coisa dele, eu não quero saber o nome do irmão. Você ouviu, você não sabe, você não tem certeza. Porque eu não quero nem saber quem é. Se não for verdade, eu vou olhar difamando o irmão. Nós podemos, diante de um irmão, barrar. Mas às vezes nós não podemos barrar em certa situação.
E são portas que traz acúmulo para dentro de nós. Mas nós temos a palavra de Deus para nos salvar dessas coisas. Mas depende de nós buscarmos, esforçarmos para isto. Porque fazendo isso, vai promover em nós o crescimento espiritual. Do contrário, nós vamos denegrir, nós vamos tornar-se raquíticos. Não podemos crescer na vida cristã. Mostra que quando eu não exerço a prática também, eu não engano meus irmãos, diz no versículo 22. Veja, ele mostra assim: tornai-vos praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu não sou praticante da palavra de Deus, eu não engano senão a mim mesmo, porque eu sou observado por aqueles que também são conduzidos pelo Espírito. Então, esse ouvir e não atentar, eu engano apenas a mim. Comparando hoje como alimentar-se da palavra de Deus, você pode chegar numa mesa farta e ver todos os alimentos saborosos, nutrientes. E você apenas olhar e sair, vai te alimentar? Não vai te alimentar. Mas você chega, você põe na boca, prova o sabor e joga fora. Você sentiu o sabor, mas não vai te alimentar. Ela só vai te alimentar se você ingerir. Assim também, você ouvir a palavra de Deus e não atentar para a palavra de Deus, às vezes você está provando do sabor, mas você dispersa esta porção, e aí ele não vai ser nutriente para a tua vida espiritual. Por isso nós precisamos exercer na prática, porque do contrário eu engano a mim mesmo. O contato, meus irmãos, com a palavra de Deus apenas nas reuniões é muito pouco para o cristão. Será que é satisfatório o cristão, ele estar na reunião, ouvir a palavra de Deus, ler junto o texto que foi lido, ir para casa e depois na próxima reunião ele ouvir novamente a palavra de Deus sem ter contato com ela? É suficiente para ele? Não acredito. É insuficiente. A palavra apenas nas reuniões, ela é muito pouco a vida do cristão. Ele precisa buscar a palavra de Deus no seu dia a dia. Ninguém pode ficar sem tomar as refeições de um dia, porque no dia seguinte ele está mudando de cor e ele está começando a sentir vertigem, né? E será? E a palavra de Deus não é importante também para nós? O relógio biológico, ele dispara, né? Quando dá a hora do café, o almoço, o jantar, ele dispara. Assim também o Espírito do Senhor em nós e o desejo pela palavra dispara quando nós estamos se afastando da palavra de Deus. E precisamos buscá-la para o nosso alimento e o crescimento espiritual. No versículo 23 e 24, nós lemos o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aquele que é ouvinte da palavra e não aprecia a palavra é comparado com este homem, aquele que olha para o seu próprio rosto e logo ele sai e esquece como ele era. Às vezes nós fazemos uma pergunta da seguinte natureza: você viu fulano? Vi. Mas aí você vai mais além. Que cor era a camisa dele? Não lembro. Ele estava calçado com sapato ou sandália? Sabe que eu não vi? Às vezes, meus irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus assim. Fazemos uma leitura correndo e lembrando que tem alguma coisa me esperando e eu já quero terminar logo e fechei, saio satisfeito que eu li a palavra de Deus. Assim é aquele que olha no espelho, vê o seu semblante e ele sai e depois pergunta, ele mesmo não lembra como ele estava. É como se eu olhasse aqui a hora, aí alguém perguntasse, que horas são? Eu esqueci, eu vou novamente no relógio olhar. Dificilmente eu vou lembrar. Eu olhei, que horas são? Eu olho novamente, porque já esqueci a hora que eu observei. Nós temos essa facilidade. E é isso que ele está exemplificando. Aquele que é ouvinte, não praticante, é como aquele que se olha no espelho e logo sai e não lembra mais como era a sua
Fisionomia. É uma pessoa que ele não atenta, mas o homem zeloso olha para a palavra de Deus e age com base naquilo que ele viu. Atenta para e observa, e quando ele sai, ele lembra aquilo que ele recebeu da palavra de Deus. E é isso que Tiago está chamando a atenção, para que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, não sejamos apenas aquele que leiamos apenas a palavra, mas atentamos mais para esta palavra. Quando perguntamos a alguém, você conhece o mar? Alguém não conhece. Eu lembro que a irmã Heloísa foi uma vez em São Bernardo conosco e desejou que a filha dela fosse até a praia com a gente, e nós fomos até lá. Acho que eu não estou inventando, não, que ela parece que não conhecia o mar. Já? Não, desculpa, eu confundi. Aqui queria conhecer a região lá. Mas alguém que não conhece. Outros dizem, eu já fui, já vi a irmã Luiz aqui, agora que estou olhando e vi só a filha, não havia ela. Mas alguém disse, eu já fui no mar, já pus até o pé dentro d'água. O outro disse, você precisa ver, eu surfo na água, eu passo aquelas ondas e venho por baixo dela, e eu vou, você precisa, eu conheço aquilo ali como a palma da mão. O marinheiro diz assim, eu passo meses e meses nas tempestades do mar. Mas chegou o mergulhador, diz, eu fui lá nos corais e aprofundei a conhecer os mistérios do mar. Então, meus irmãos, assim também a palavra de Deus. Você surfa na palavra de Deus, apenas faz uma superficial leitura? Ou você ainda tenta surfando um pouco? Mergulhe. Mergulhe a procurar aquilo que Deus quer falar ao seu coração. E se você se colocar diante de Deus em oração a buscar o conhecimento da palavra de Deus, Deus vai abrir o seu coração para conhecer a sua mente, para conhecer os mistérios da palavra de Deus. Tome tempo com a palavra de Deus. Tome horas com a palavra de Deus. Dedique esse tempo que você tem, que pode ser útil para o seu crescimento. E é assim que nós podemos olhar para a palavra de Deus e sair a praticar aquilo que eu observei, e não fazer como o homem que contemplou-se no espelho e saiu e nada mais lembra daquilo que recebeu da parte do Senhor. Não basta sermos ouvintes da palavra, precisamos ser praticantes. Não basta dizer que somos crentes, devemos mostrar em nossas vidas. Precisamos demonstrar nossa fé operante dentro e fora da igreja. Dentro e fora do corpo de Cristo. O corpo de Cristo está reunido, então ali eu estou demonstrando uma pessoa autêntica, uma pessoa ativa. Mas eu preciso ser uma pessoa autêntica, ativa também com as coisas do Senhor, fora do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não precisamos apenas dizer que somos crentes, precisamos demonstrar com o nosso viver. E era essa a preocupação de Tiago, a chamar aqueles irmãos que estavam numa pátria distante, que estavam sendo perseguidos no meio das provações, no meio das dificuldades, mas que eles estivessem fortalecidos naquilo que eles receberam. E eles demonstraram pelas suas atitudes, ao saírem dali, por causa do nome do Senhor, e eles precisavam, como disse Tiago, até a vinda do Senhor. E é isso que nós também, nos dias de hoje, estamos fazendo, aguardando a vinda do Senhor. Mas vivendo, meus irmãos, não nos dias daqueles irmãos, não com as mesmas provações, possivelmente, mas nós estamos no mesmo contexto de como cristão, como servos de Deus, sujeito a abrir mão de muitas coisas que nos prova a demonstrar de fato a nossa fé através do nosso viver. Deus não nos chamou para sermos apenas salvos, como lemos nesta manhã, mas para sermos participantes do sofrimento de Cristo, né? Se somos Romanos 8,17, se somos participantes do sofrimento de Cristo, também o seremos da sua glória. Precisamos colocar em nosso viver, porque de fato nós temos essa expressão e queremos que culture a nossa vida. Pois dele, para ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz Romanos 11,16. Não é isso? Viver para Cristo, sermos de Cristo, fazer com que tudo contribui para a glória de Cristo? Então,
meus irmãos, devemos considerar e buscar no Senhor, buscar o Senhor no Senhor e para o Senhor. Seja o nosso viver no meio da bonança, como Paulo demonstrou no seu testemunho, estava cônscio, experiente em toda e qualquer situação. A circunstância da nossa vida, quando ela estiver no meio de muitas das dificuldades, Deus está nos conduzindo a buscarmos a Ele, aprendermos dEle e servirmos a Ele como cristão, como ouvimos no ano passado, quando na encontro da ID. Ser cristão é ser diferente. Não sermos como o mundo é, sermos diferentes. Finalizando, vamos ler no capítulo 4 e o versículo 8. Veja, concluindo, as nossas dificuldades não são desconhecidas do Senhor. Às vezes pode ser nossa, mas não é do Senhor. Então nos diz, neste versículo, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Parte A. Chegai-vos a Deus. Não tem a sabedoria suficiente? Tiago 1,5. Peça a Deus, e Ele dá liberalmente. Não lança em rosto, não recusa dar. Porque esse é o desejo de Deus. Quando Ele está tratando aqui, meus irmãos, eu entendo que Ele está tratando a cristão. Como Ele diz no versículo 4, infiéis. Ele está falando aos cristãos, que não são fiéis ao Senhor. E Ele diz que quando esses ele diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aqui também ele está dizendo no versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros, purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, fingindo, limpai as mãos, o coração, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Esta é a promessa do Senhor. Nós temos do Senhor quando Ele disse, em Hebreus capítulo 13, Ele disse, não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É uma promessa do Senhor. Aonde eu estou que o Senhor não está? Agora, o que eu estou fazendo que não é conduzido por Deus, aí há uma diferença. Porque onde eu estiver, qualquer pessoa, Deus está próximo, mas para o cristão é mais ainda. Onde eu estiver, o Senhor está em mim. Agora, preciso também a perceber que o meu viver seja para Ele, para que a Ele seja a honra e a glória. Que Deus nos abençoe a pensarmos assim. Amém.